Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira, 9 de abril, mandar um beijo aqui para minha mãe, aniversariante de hoje, 9 de abril, isso aí. Galera, vamos que vamos, muita coisa aí pra gente falar. Interesse do Botafogo em quatro zagueiros aí no radar alvinegro, né? Pelo que eu falei aqui ontem, quem acompanhou o vídeo de ontem, né? O vídeo dos 2 anos do canal, o Bastos deve ficar fora aí um bom tempo, seja com a recuperação dele, né, conservadora, ou se precisar de cirurgia, não teremos o zagueiro angolano aí tão breve. Então o Botafogo corre contra o tempo, já que daqui a 2 dias, dia 11, se encerra essa janela aí interna, nacional, né? Galera, falei aqui dos 2 anos, né, do canal. Ontem o nosso vídeo acabou naturalmente sendo em homenagem ao Manga, né? Mas eu recebi muitas mensagens aí de vocês com relação aos 2 anos, né, do canal. Passou rápido, né? Então muito obrigado a todos que comentaram, né, no vídeo de ontem, me mandaram directs, mandaram mensagens aí de carinho. Amo vocês, galera, amo vocês de verdade. Muito legal essa relação aí que a gente tem. Sei que vocês se sentem próximos a mim, né? Por isso que eu sempre falo, se vocês me encontrarem aí no Newton, dá aquele alô, que eu tenho o maior prazer mesmo de ver vocês, né, ao vivo e a cores, né, trocar aquela ideia, beleza? Bom, ainda sobre o Manga, né, o velório do nosso goleiro histórico está acontecendo agora de manhã, de 8 da manhã às 10h15, provavelmente na hora que está saindo aqui o vídeo, vamos estar encerrando lá o velório em General Severiano. Em seguida, 11 da manhã, a previsão do enterro no cemitério São João Batista, em Botafogo, né? Então, essa despedida aí do torcedor do grande Manguinha, né? Grande Manga. Ontem, meu pai, tem várias histórias, né? Contou que foi no primeiro jogo, o jogo da estreia do Manga. Meu pai devia ter ali uns 17, 18 anos, o Manga 22, né? E nessa estreia dele pelo Fogão, meu pai contando que estava lá presente, entre várias outras histórias do grande Manga, né? O bicho é certo, o bicho é certo. Uma história também interessante que o jornalista JP Fragoso do Globo trouxe é que, até comentei aqui, né, que o Manga passou seus últimos anos ali no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, né, sendo ajudado pelo clube, mas ele teve uma ajuda também que vale a pena a gente mencionar, do nosso ex-presidente Durcésio Melo. O último período aí de vida do Manga foi num apartamento em Jacarepaguá, mas não no Retiro dos Artistas, porque o Manga estava se sentindo triste ali e tal. Ele e a sua companheira de 45 anos, a dona Cecília, estavam então num apartamento alugado pelo Durcésio, quer dizer, o Durcésio pagando, bancando, né, nesse final de vida aí, dando um carinho para o Manga. Muito legal essa atitude do Durcésio. São coisas que né, não são divulgadas e que é legal a gente divulgar, né? A gente sabe quanto que o Durcésio é um cara, não à toa, né, tão querido no Botafogo, por atitudes como essa. E parabéns para o Durcésio, enfim. E é isso, galera. Vamos lá? Hoje é dia de sorteio, Copa do Brasil. O GE vai acompanhar a partir das 2h15 da tarde, mas o sorteio começa mesmo às 15, né? O Sport TV também vai transmitir, então saberemos aí o adversário do Botafogo na Copa do Brasil, um torneio que o botafoguense tem ali engasgado desde 99, né? Eu tava lá naquela final de 99 e, enfim, o Botafogo não costuma dar sorte, né, na Copa do Brasil, mas quem sabe, né, agora que já se abriu esse portal aí de tempo de Botafogo, quem sabe dessa vez consigamos. Então o Botafogo está no pote 1, enfrentará uma equipe do pote 2, né, a partir das 15 horas. Detalhe interessante, a Copa do Brasil está sempre mudando de regulamento, então serão jogos de ida e volta, né, por essa terceira fase. Caso haja empate, tá, no agregado, ou seja, somando os 2 jogos de empate,
teremos disputa de pênaltis, tá? Esse é o regulamento agora da Copa do Brasil, terceira fase. Então, importante a gente lembrar disso, né? Venha quem vier, né? Que o Botafogo consiga fazer uma boa Copa do Brasil, né? Galera, falar do jogo de ontem e depois eu comento sobre a questão dos zagueiros. Quem são os zagueiros que o Botafogo está de olho, né? Partida de ontem era fundamental o Botafogo vencer, veio no sufoco, finalzinho da partida, o gol do PK ali, Salvador, né? Uma bola que o goleiro argentino do Carabobo, que estava fazendo cera, né? Aquele goleiro ali meio espalhafatoso, né? Visual ali chamativo, cabelo descolorido, tudo mais. Naquele lance me pareceu que ele fez o famoso golpe de vista. Quem lembra dessa expressão das antigas, né? Quando o goleiro acha que a bola vai fora, né? Então nem vai na bola e a bola entrou no cantinho ali pro alívio do torcedor alvinegro. Que alívio, né? Parecia que ontem o Botafogo estava fadado a empatar com o Carabobo e seria um tropeço terrível, né? Porque por toda a conformação ali do grupo, né? O Botafogo perdeu o primeiro jogo, o Carabobo nitidamente é a equipe mais fraca do grupo, que vai ter aí tá com 0 pontos, provavelmente talvez perca para todos os adversários, então seria um empate ali muito ruim para o Botafogo. Graças a Deus aí o PK que entrou no final. Aliás, destaque para quem entrou, né? Isso aí tem sido meio que uma constante, já tinha acontecido no jogo com o Juventude no sábado, dessa vez de novo, acho que destaque para o Patrick de Paula, para o Matheus Martins, que também deixou o seu ali já no apagar das luzes. Cuiabano entrou muito bem, né? Esses jogadores aí, destaques do Botafogo. O próprio Vitinho que também saiu do banco e substituiu o Matheus Ponte, né? Inverteu a lógica ali do sábado, né? O Vitinho tinha começado contra o Juventude, o Matheus Ponte entrou e fez até gol, né? Dessa vez também, de novo, quem entrou melhor, né? O Botafogo começou a partida, teve 2 grandes chances, uma no pé do Santos Rodrigues, teve também uma bola na trave do zagueiro do Carabobo, né? Quase um gol contra. O Carabobo que ameaçou ali 1 ou 2 bolas só no primeiro tempo em contra-ataque, mas nada demais. O goleiro John, em noite de homenagens ao Manga, sempre muito seguro, né? Mas tivemos alguns sustos, né? Teve uma bola na trave também do Carabobo na segunda etapa, né? Acho que foi na segunda etapa. E, enfim, um jogo chato porque o Botafogo acabou ficando muito ansioso pelo resultado, não conseguiu produzir. No segundo tempo melhorou um pouco, né? Mas o Carabobo entregando apenas esforço físico, né? Muita marcação, correria e fechadinho. O Botafogo ontem me lembrou o Botafogo que teve também muita dificuldade contra equipes fechadas no ano passado, né? A gente lembra do jogo com o Criciúma no Maracanã, enfim, jogos também no Newton Santos, em que o Botafogo teve muita dificuldade de Cuiabá, né? De romper defesas fechadas, né? Felizmente, essa cobrança de falta do Patrick de Paula ontem, né? Ali praticamente garantiu a nossa vitória, já que o Carabobo, em termos ofensivos, como eu falei, teve algumas oportunidades, mas muito ao acaso, né? Uma equipe que veio nitidamente para empatar, né? Então o Botafogo, eu não sei se a bola, comenta aí embaixo, a bola do PK, ela resvalou ali na barreira ou não? Fiquei com essa dúvida, né? Se teve algum desvio ali, parece que sim, né? Na barreira. De qualquer forma, para mim foi como eu disse, o golpe de vista do goleiro, felizmente, né? E a bola morreu ali no cantinho. Entrou até mansa, né? Não foi uma porrada, né? Não foi um tirambaço. Entrou até mansa, mas bem no cantinho do goleiro do Carabobo, né? Da equipe venezuelana. E depois o gol do Matheus Martins. Matheus Martins comemorou ali já com a galera, tirou a camisa, mostrou a camisa, né, com o nome e o número dele ali. Algumas pessoas interpretaram como um desabafo, outros interpretaram porque ele chega a fazer assim, né, um pedido de desculpas aí para a torcida, né, pelas más atuações. Tomara que esses gols aí, o PK, que é artilheiro do Botafogo no ano, né, acreditem ou não, e o Matheus Martins aí, tomara que com esse gol também recupere a autoestima, né? E, enfim, e o bom futebol
futebol que apresentou no ano passado, né? Teve um lance ali antes do primeiro gol, acho que foi antes do primeiro gol do Botafogo, que o Alex Telles fez um cruzamento e o Mastriani dividiu com a zaga, né, com o zagueiro do Carabobo, o Ezequiel, já vou passar aqui o nome para vocês certinho, Ezequiel Neira, e foi um lance, né, assim, feio, né, de cabeça com cabeça. O zagueiro venezuelano levou a pior, né, ficou até desacordado ali. É sempre preocupante quando a gente vê esse tipo de cena, né? A ambulância entrou em campo, levou. Então, só para dar a boa notícia que está tudo bem com o Ezequiel Neira. Ele passou a noite em observação, mas está lúcido, enfim, passou a noite em recuperação num hospital na Barra da Tijuca, mas o importante é dizer que ele está consciente, está tudo bem com ele aí, realmente é só aquela cautela, né, em relação a choques de cabeça. Gente, foi isso. Ontem a torcida do Botafogo apoiou demais, Renato Paiva até mencionou isso, né, por mais que tenha tido ali pontualmente, né, vaias ao Santi Rodrigues e que, de novo, né, tanto o Santi como o Mastriani muito abaixo, né, mas a torcida apoiou muito o Botafogo durante a partida. Claro que a gente esperava um público maior, mas é isso, a torcida ainda está um pouco desconfiada, né, esperando o Botafogo passar mais confiança, né, com as suas atuações. Foi uma atuação bem irregular, né, mas felizmente suficiente para esses 3 pontos aí, que deixa o Botafogo em terceiro lugar no grupo, tá? Carabobo tem 0 pontos, como eu disse, Botafogo 3 pontos fundamentais. O Estudiantes também ficou com 3 pontos, mas tem um gol marcado, né, a mais, né? E a Universidade de Chile, surpreendente, chegou a 6 pontos. Ontem, a partida que fechou aí a rodada do grupo, né? O Universidade de Chile venceu por 2-1 de virada o Estudiantes lá em La Plata, resultado surpreendente. Em tese, um empate seria melhor para o Botafogo, para segurar as duas equipes, mas também é aquela história, não adianta ficar secando, pensando em resultado. O negócio do Botafogo é fazer o que ele fez ontem, né, ali, que é fazer os seus pontos, fazer o seu dever de casa. Não adianta ficar pensando muito, pelo menos por enquanto, né, em secar adversário. O jogo lá em La Plata foi o seguinte: gols nos 10 primeiros minutos da partida, tá? O golzinho no início do Estudiantes, depois teve o pênalti que a Universidade de Chile aproveitou e empatou, e aos 10 minutos a Universidade de Chile fez o gol da virada, placar final 2-1, então ficou a Universidade de Chile com 6 pontos, Estudiantes com 3, Botafogo com 3, Carabobo com 0. Próxima rodada, tá? No dia 22, o Carabobo recebe o Universidade de Chile, né? É isso? Carabobo, peraí, galera, que a gente... Carabobo, Universidade de Chile, né? Mesmo sendo, como diria meu amigo, em Carabobo, né? Em Valência, na Venezuela, Universidade de Chile, né? Mesmo que não vença, consiga um empate, vai a 7 pontos e vai se aproximar aí de uma classificação, né? E o Botafogo vai a La Plata e o empate naturalmente já será um ótimo resultado, né? O Botafogo vai a La Plata pegar o Estudiantes, porque a gente lembra que no retorno, né, do grupo, o Botafogo só vai jogar fora de casa contra o Carabobo, né? Depois receberá a Universidade de Chile e o próprio Estudiantes. Então, um empatezinho não é ruim, claro que a gente vai torcer, né, e querer uma vitória lá em La Plata também não é impossível, né? A Universidade de Chile acabou de provar isso, né? A Universidade de Chile, que no nosso jogo, né, a gente viu que era um jogo ali bem viável do Botafogo ter vencido, demos mole, né? Galera, para a gente fechar aqui, vamos falar de 2 situações, tá? Eu vou falar primeiro do jogo de sábado, tá? Botafogo vai até a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, né, pelo Brasileirão. E a venda de ingressos para quem vai nesse jogo começa agorinha, 10 da manhã. Se você está assistindo agora, 10 da manhã, corre lá no site, e quer ir ao jogo, né? Corre lá no site redbullbragantino.futebolcard.com, tá? O nosso setor visitante do Nabi Abichedi é o setor verde, né? Costuma
encher rapidamente, apesar da torcida estar nessa ainda, né, meio confiando, desconfiada, né, mas se você pretende ir a Bragança Paulista, corre lá nesse site, R$110 o ingresso, naturalmente a meia a 55. Agora sim, falar dos zagueiros, né, parece que tem 4 zagueiros aí no radar do Botafogo, né, 2 aí permanecem em sigilo, né, os nomes, mas 2 nomes foram revelados pelo GE, eu passo aqui para vocês, tá? Primeiro é o zagueiro Abner, tá? Cria de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, e joga lá em Caxias do Sul, no Juventude, inclusive, nos enfrentou no último sábado, tá? O Abner tem 20 anos, é um jogador que teve uma boa performance no Campeonato Gaúcho e tem também, né, nessas 2 primeiras rodadas, teve boas participações defendendo o Juventude, tá? Então esse é um nome que o Botafogo está monitorando. Claro que o Botafogo tem que correr contra o tempo, como eu falei. Temos só hoje, quarta, quinta e sexta, para o Botafogo tentar uma negociação, tá? E o outro zagueiro também, lá do sul do país, dessa vez o Gustavo Martins, do Grêmio, tá? A diferença é que o Abner é titular no Juventude, o Gustavo Martins é reserva do Grêmio. A gente sabe que o Botafogo tem um bom relacionamento aí com a diretoria do Grêmio. O Gustavo é um pouco mais velho, tem 22 anos, tá? E também é um desses jogadores aí que o scout alvinegro apontou como um possível reforço aí para, pelo menos nessa parte aí do ano, né? Substituir aí o Bastos no elenco, beleza? Galera, é isso por hoje. Enfim, um ótimo dia a todos vocês. Não esqueça de deixar o like, fazer o seu comentário, é muito importante. Comenta aí embaixo, nem que seja um foguinho, alguma coisa assim, né? Porque aí o YouTube entende que é um conteúdo bacana e apresenta o canal Botafogo Digital para mais amigos, irmãos de camisa, beleza? Tamo junto, fogão pra cima.